Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do SciTalks. O tema de hoje é simplificação da gestão de cobranças em telecom. Eu sou o Matheus Marota, Head de Negócio aqui na Saido, e o nosso convidado de hoje é o Eduardo Nunes, Executive Manager Billing na TIM. Lembrando de vocês enviarem as dúvidas no chat, que iremos responder a todos, e aproveitem para seguir as nossas redes e ficarem antenados aí nas novidades. Eduardo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Para a gente começar, cara, conta um pouquinho da sua trajetória até aqui, o que lhe tornou aí uma referência no assunto de billing, principalmente dentro de telecom, que a gente sabe que é bem crítico. Eu tive uma passagem muito curta como estagiário, né? Enfim, bem diferente do tema que eu atuo hoje, da área de atuação de hoje. E estou na empresa atual já há 23 anos. Inclusive, hoje faço 23 anos de casa, né? Nessa data. E comecei no atendimento, na época do startup da TIM. Do atendimento do back-office, já para tratar conta. A gente já viu uma predisposição minha ali para entender a conta do cliente e tentar resolver o atendimento, então já observaram isso no back-office. De lá tive uma passagem pelo antifraude da companhia, do antifraude de infraestrutura, onde eu cuidava de CRM junto com o time, fui para arrecadação, e onde gostei bastante e me descobri, né? Onde investi um pouco mais na minha carreira. E já era uma área dentro da diretoria de faturamento, da diretoria de billing. E dali de arrecadação para faturamento foi um prazo, né? Recebi um convite na época, do meu antigo gestor, gostei, né? Investi bastante ali nos processos, de como o billing funciona, e hoje estou aqui, né? Como executivo da área de cadastro, faturamento e arrecadação da companhia. Bacana, bela trajetória, parabéns pela trajetória e pelo aniversário de empresa. Obrigado. Cara, e como que você explica os diferentes modelos de faturamento do telecom no Brasil, principalmente? A gente tem por ser telecom, por si só, já é mais complexo. Não desmerecendo aos outros colegas de billing, das utilities, né, de outros segmentos, mas telecom você tem uma complexidade muito maior, porque não é só um item que você está cobrando. Você tem ali serviços parceiros, né, o VAS, serviços de streaming adicionais, enfim, uma série de coisas que a gente pode cobrar na fatura do cliente dentro das parcerias que a gente tem. Então, essa já é uma complexidade. E você também tem a parte segmentada do negócio. A gente não fatura, por exemplo, um público corporativo como a gente fatura de um cliente consumer. E do consumer a gente já subdivide, né, entre controle do pós-pago. Também tem a fibra. Então, cada um desses modelos existem especificidades muito grandes. Seja regra de tarifação, seja alguma flexibilização comercial, principalmente no corporativo. Então, a gente tem que ter essas inteligências ao mesmo tempo centralizadas, consolidadas, mas também com algumas especificidades, onde a gente vai conseguir traduzir isso numa experiência melhor para o cliente, uma receita mais assertiva, uma governança melhor. Então, tem os detalhes de cada segmento que a gente precisa obedecer. Não é um simples produto de prateleira, né? Não é um combo de serviços bem grande. Exatamente. E pensando um pouco no ciclo do billing, nos desafios, né, como que funciona o ciclo do billing no setor de telecom? Quais as principais etapas, desde a prestação de serviço até a pós-cobrança? Eu costumo dizer ao meu time que o faturamento começa já na venda. E aí a gente tem que sair um pouco daquele conceito de back-office para um conceito estratégico. Então, por que na venda? Na venda você já tem a oportunidade de ver o que a gente consegue trazer daquela relação que está sendo construída com o cliente. A escolha do vencimento já é algo fundamental. Através da escolha do vencimento, você pode, por exemplo, ter uma receita antecipada. É algo que a gente pode avaliar com o cliente, orientar o melhor vencimento para ele. E óbvio, né, de acordo com o cliente, sem friccionar e sem exigir, a gente já pode ter uma antecipação de receita interessante. Então, acho que na venda a gente já começa com o processo de billing. E no billing propriamente dito, a gente tem algumas etapas que a gente precisa traduzir essa governança em confiança para o cliente. É a principal fonte de comunicação com o cliente, é a fatura.
Então, eu preciso emitir ela dentro de um prazo não só regulamentar, mas um prazo excelente para que o cliente possa pagar cada vez mais antecipado e, ao mesmo tempo, uma fatura de qualidade, transparente e simples para o cliente. A gente tem uma etapa de validação desse processo, a gente chama de control group. Isso já começa num pré-peeling, onde a gente já tem uma série de análises combinatórias pelas ofertas que a gente tem, os serviços que podem ser contratados de forma avulsa pelo cliente, regras de tarifação, e isso você multiplica por segmento. Então já é algo bem complexo. Nessa coleta de informações, a gente já pede para a nossa TI gerar algumas amostras para ver se está tudo certo. A partir daí começa uma série de validações para ver se realmente está de acordo com o esperado para o cliente. Enfim, daí para frente, você tem uma série de etapas para corrigir aquilo num tempo hábil para que a fatura chegue para ele num prazo adequado. E chegue, né, no canal digital, pode ser no aplicativo, pode ser por e-mail, pode ser no WhatsApp do cliente, do jeito que ele quiser, ou até mesmo, que é o caminho mais complexo e hoje nem tão utilizado assim, que é o via Correios, a fatura impressa via Correios. Aí a TIM tem essa pegada de ser uma empresa extremamente digital, né? Então, no nosso DNA, fazer essa transformação digital. Então, hoje a gente, cerca de quase 99% das faturas da TIM já são entregues em meios digitais aos nossos clientes. Legal. Aí a gente estava conversando um pouquinho, né? Antes você até comentou, né? Vocês foram um pouco pioneiros nessa pegada do online, do digital ali, no faturamento. E é legal ver essa pegada de estar sempre olhando para o cliente, né? Reduzir a fricção. Bacana. Quais as principais dificuldades que as operadoras enfrentam no processo de billing e faturamento do ar? Sem sombra de dúvida, as constantes mudanças do órgão regulador. A gente já passou por algumas mudanças do RGC, né, que é o regulamento da Anatel. A gente é obrigado a seguir. A gente entende que ali realmente tem muitas nuances que é para o bem do cliente, é para dar transparência e confiança ao cliente daquilo que ele está contratando. Só que essas mudanças muitas vezes são em tempos recordes, não condizentes com a realidade de cada operador. Então você tem um pipe de projetos, né, estruturantes ou não, mas Telecom não é diferente, a TIM não é diferente das outras nisso. A gente tem uma série de projetos e muitas vezes isso tem prazo, temos que ter um CAPEX muito bem estruturado para fazer essas alterações. E esses pedidos, né, essa nova regulamentação que entra, exige da gente uma agilidade e priorização máxima para fazer no tempo, né, imposto pelo órgão regulador. Então, acho que o desafio de atender isso dentro do tempo esperado pelo órgão regulador, acho que é o mais complexo. Já falei um pouquinho da complexidade do billing por si só em telecom, mas acho que o grande desafio é atender isso num tempo recorde para atender o órgão regulador. O negócio está evoluindo, os projetos tem as demandas próprias do negócio e ainda tem que atender uma demanda externa, né? Agora a gente está falando de NFCOM, já vem aí a reforma tributária. Exatamente. Acompanhar tudo isso também é importante e exige bastante esforço, com certeza. E como que as operadoras lidam com a complexidade na variação do uso de serviços e o impacto disso no ciclo do billing? É algo extremamente desafiador. Você imagina que você tem uma regra muito simples no faturamento, que é a data de corte. Né? Da data de corte X à data de corte Y, você tem um período de 30 dias, emite a fatura para o cliente com o valor contratado e está tudo certo. Só que não é bem assim. Dentro desse período de corte, você tem uma série de serviços, né, que podem ser contratados pelo cliente. E vocês têm os serviços, a gente tem também os serviços que já são fora do plano e que são parcerias com outros players. A gente precisa dar visibilidade à receita, ou seja, tudo aquilo que eu estou emitindo na fatura do cliente, eu preciso contabilizar adequadamente. Aí existe um trabalho a 4, 6 mãos dentro da companhia, entre o billing, entre a garantia da receita, entre o time de CRO, enfim, para a gente ter isso de maneira mais transparente possível. E, no caso dos parceiros, a gente precisa dar visibilidade do que está faturando e realmente, né, repassando o que tem que ser repassado durante o processo de faturamento e arrecadação dessa fatura. Tudo isso dentro do prazo, não só regulamentar, mas um prazo ideal para a experiência do cliente
e de forma mais transparente possível. A gente tem algumas questões, por exemplo, o cliente às vezes tem um serviço de streaming dentro da franquia dele que está liberado para ele. E tem que sair lá na fatura dele, aquele serviço de streaming. Uhum. E muitas vezes ele não usa, né? E às vezes isso gera uma complexidade, né, de entendimento para o cliente. Pô, mas eu não contratei tal serviço. Isso faz parte do seu pacote. Então, a forma como a gente coloca isso na fatura, ela tem que ser ideal para evitar esse tipo de questionamento pelo cliente na ponta. A transparência aliada ali com a clareza do que ele contratou e o serviço que ele está utilizando. Exatamente. Bacana, Isso para todo e qualquer tipo de serviço que tem que sair na fatura. bacana. Quais são as diferenças no ciclo de billing para os diferentes tipos de serviços oferecidos pela operadora, né? Telefonia, fibra e tantos outros aí. Algumas especificidades, né? Quando a gente fala de móvel, você já subsegmenta em controle e pós, pelo menos, né? Em todas as operadoras, basicamente, a gente tem esses dois subsegmentos dentro da móvel, que podem ramificar dependendo da oferta, né, que o marketing está desenhando. Nesses casos, a gente tem as regras de tarifação, as regras, né, de mediação, a gente tem que avaliar que tipo de pacote está disponível dentro de cada oferta do cliente. E, né, você tem um tipo de billing mais, vamos dizer assim, dinâmico. Isso pode mudar durante o processo do período de utilização do cliente. Ele pode contratar outros serviços adicionais, ele pode utilizar um pouco mais o pacote de dados dele, então isso a gente acompanha de uma maneira. Existe uma trilha a ser seguida, mas tem uma dinamicidade ali que precisa ser obedecida. Quando a gente fala da fibra, já é um mundo bem diferente. A gente está falando de velocidade, né? Qual o pacote de mega, de giga que o cliente contratou, quanto vale esse pacote, né? A velocidade que ele quer atingir, ela precisa ser o ideal e a gente precisa garantir, né? Aí existem outras áreas da companhia, né? O nosso time de rede, né? que garante que aquela velocidade contratada tem que ser de fato dada ao cliente, sem interrupção. E se tiver interrupção, por exemplo, a gente precisa avaliar quanto tempo essa interrupção ficou para lançar isso para o cliente, né? Como um crédito, numa próxima fatura. Nesse tipo de serviço, geralmente não tem contratações adicionais, né? Você pode ter uma mudança de velocidade, você faz um upselling, você faz um downgrade ali, tem o pacote de 400 MB, mas 200 MB já vão me atender bem. Então, a gente precisa prestar um pouco atenção nessa mobilidade do cliente, nessa movimentação do cliente, para garantir que o faturamento sai da maneira correta. Quando a gente fala do corporativo, já é outro mundo, né? O corporativo ele é um caso extremamente à parte. E a gente tem uma área de corporate solutions muito parceira, né, e que dá bastante insumos para a gente fazer um faturamento da melhor qualidade possível. A gente tem os clientes governamentais, que já entram com forma de licitação. Geralmente, até a forma de pagamento é flexibilizada. Você pode ter um período de faturamento mais extenso, né, entre a data de corte e a data do vencimento da fatura. Você pode ter isenção de alguns serviços mediante negociação, que normalmente em algum plano essa cobrança já é de prateleira. Então isso varia muito. O corporativo ele varia muito. A quantidade de acessos do cliente, no caso da móvel, também faz diferença. E o importante, o quanto a gente tem de informação para demonstrar nessa fatura, ela pode interferir diretamente na capacidade de performar o faturamento, na capacidade de agilidade na entrega da fatura do cliente. E isso a gente faz bem feito. É algo que a gente tem uma governança incrível em parceria com a nossa TI e a gente vem entregando algo bem satisfatório aos nossos clientes. Bem desafiador, bem legal e importante essa parceria aí com os clientes. Em casos de inadimplência do AD ou cobranças indevidas, né, como garantir ali uma experiência satisfatória para o cliente? De novo, começa na ponta. Quando a gente fala de erro de faturamento, e eu acho que isso até bem no início mesmo da telecom no Brasil, a gente tinha essa questão de não confiar na fatura. Isso, por exemplo, era um dos fatores preponderantes para o cliente colocar a fatura em débito automático lá no passado. A gente chegou a fazer algumas pesquisas e queria entender que o cliente, por exemplo, não colocava a sua fatura para pagar em débito automático. E os principais motivos? Não confiar no valor da fatura.
Naquela época a gente estava falando de tarifação por minuto. Uhum. A gente tinha lá um preço, né, de um real por minuto, enfim. E isso precisa estar muito claro na fatura do cliente. Hoje isso mudou muito. Nossos serviços evoluíram, os pacotes ilimitados estão aí hoje a toda prova, né? O cliente utiliza muito mais dados do que voz. Os valores incorretos de fatura, eu te digo aqui, por experiência própria, 100% normalmente são algumas que são dificuldades no entendimento da regra da oferta pelo cliente. Ou não foi bem passado, né, na hora da aquisição, ou foi bem passado e o cliente não se lembra realmente como foi aquela contratação, aquela experiência dele. E aí chega a fatura, e aí causa dúvida. Mas eu contratei isso? Será que eu não contratei? O faturamento por si só, ele normalmente, eu particularmente, anos de casa, eu não vejo um erro de faturamento acontecer há muito tempo. E aí a gente tem uma governança muito boa para fazer esses batimentos, esses checks, né? Com o uso de GNI, né? com regras inteligentes, e a gente consegue fazer isso de uma maneira de uma governança muito firme, né? Então, acho que a maior dificuldade mesmo é você garantir que essa aquisição, essa venda foi muito bem feita, entendida pelo cliente, por todos os canais. Aí não estou falando aqui de loja, né? Não estou falando do físico, eu estou falando do físico, estou falando do e-commerce, estou falando do televendas, eu estou falando do inbound. Então, tudo isso precisa estar multiplicado para o cliente, para ele entender o que está vindo na fatura dele. Bom, legal, a gente volta na transparência, né, para o cliente e, né, nesse bom relacionamento e a preocupação com o cliente na frente de tudo ali para garantir que não haja essa fricção, né, a palavra que você usou bastante hoje. A gente está em tempos de Customer Experience. Sim. A gente já fala de Customer Experience há bastante tempo. E cada ano que passa, a gente evolui mais em tecnologia, a gente fica com um senso de apuração ainda maior, a gente é mais crítico, mais exigente, mas a gente não pode deixar de lado o Customer Experience. A experiência, o cliente precisa ser ouvido. Aquelas pesquisas que estão ali, elas não são à toa, né? Que a gente faz. A gente quer ouvir de fato o cliente. A gente comentou até um pouco mais cedo. Um dos principais motivos de churn que a gente vê não só em telecom, mas no mercado em geral, não é necessariamente no cliente insatisfeito. Porque o cliente insatisfeito, ele está com uma relação. Né? É como o Paulo falou para a gente mais cedo lá no nosso café. É como uma relação de fato. Enquanto está ali discutindo, é porque você entende que aquela relação vai ser duradoura e você está fazendo aquilo para melhorar. Prestação de serviço não é diferente. Se o cliente está reclamando, ele precisa ser ouvido e a gente precisa ter muita prontidão para resolver o problema dele. Mas um ponto que é importante, a gente precisa olhar, é o cliente que fica indiferente. É o cliente que está muito quieto, né? Esse a gente precisa entender e fidelizar ele da melhor maneira possível. Quando eu falo fidelizar, não é fidelizar com o outro, mas fidelizar com o engajamento dele na empresa. O que esse cliente quer? Será que ele está gostando do nosso serviço? Será que eu tenho que ali, às vezes, bater na porta dele, perturbar um pouquinho para ver se está tudo bem? Ou se não, eu não vou mexer com ele porque ele não quer ser perturbado. É uma linha muito tênue. E aí, uma palavra clichê, como posso te dizer, a personalização entra. A gente precisa entender tudo que envolve esse cliente para tratar ele da melhor maneira possível. Legal. Quais as melhores práticas que você vê para garantir que o ciclo de billing seja transparente para o cliente e atenda à regulamentação? Uma governança apurada, um time de curadoria experiente faz toda a diferença. E a gente não tem que unir só tecnologia, regulamentação para ver se está tudo certo. A gente precisa ter um time engajado. A gente precisa ter o recurso humano, ele faz muita diferença nesse ambiente. Eu estou falando de um time que precisa trabalhar num ambiente leve, porque a pressão é constante, não só pela entrega da fatura dentro do prazo, mas pela qualidade da fatura, pela transparência e pela confiança que ela passa para o cliente. Então, um time engajado, é 24/7 o billing, né? Então, às vezes, a gente podia estar ali na praia no final de semana, mas tem um time ali garantindo a qualidade da fatura para o cliente.
Então, isso faz muita diferença. A regulamentação, ela é uma trilha a ser seguida. Como a gente vai atingir essa trilha? É a nossa tecnologia, e ela evolui. E essa tecnologia precisa ser operada por curadores. E esses curadores é um time engajado e num ambiente muito dedicado, né, e leve de se trabalhar. Eu acho que faz a diferença. E pensando um pouco mais nessa parte mais regulatória, né, a NFCON que a gente falou, reforma tributária, o que você enxerga que são os maiores desafios das operadoras para atender a essa regulamentação hoje? Sem sombra de dúvida, a complexidade, que é algo extremamente novo, são comunicações, interfaces novas. Você falou de NFCON, a Cefaz, por exemplo. A comunicação com a Câmara da Cefaz é algo novo, né? O Telecom não estava fazendo isso, não fazia isso. Tem uma aplicação e tem um prazo a ser cumprido. Por ter um sistema com inúmeras interfaces, com várias nuances que variam, né, de quantidade de serviços, dependendo do segmento que a gente está trabalhando, isso se torna cada vez mais complexo para você conseguir atingir o prazo. Então, a gente ter um tempo adequado, com recurso financeiro inclusive, para investir na tecnologia de fazer integração em tempo hábil, é, sem sombra de dúvida, um dificultador. É um desafio a ser batido. E, particularmente, a TIM investiu muito nisso. Né? Falando um pouquinho de casa, a NFCON ela teve, né, algumas postergações, a última de abril para novembro, e o mercado teve um movimento de recuar, de segurar um pouco para entender o que é possível melhorar e começar a trabalhar mais no segundo semestre para atingir a data. Só que a gente entendeu que, apesar de toda a dificuldade, valia a gente respirar, reavaliar as informações que a gente tinha, aprender com os erros que a gente teve naquele momento inicial e continuar com as migrações. Então, hoje a gente está, por exemplo, com 12 UFs, já indo para 16 UFs, já trabalhando no ambiente da NFCON, muito bem, e a expectativa é a gente atingir esse prazo em novembro, já preparando o ambiente para a reforma tributária que já está batendo a nossa porta. A gente, enquanto empresa de tecnologia, né, e fornecedor de solução de billing, a gente vive muito essa parte de integrações, de entender o outro lado, né? Você faz erros, né? Tentativa e erro ali muitas vezes, porque eles também estão desenvolvendo lá de lá, é tudo muito novo, mas ainda tem toda essa parte do negócio ali que precisa de entrar no meio dessa priorização para você conseguir acompanhar e evoluir conforme as exigências da regulamentação. Exatamente. Bacana. E pegando um pouquinho na tecnologia, qual que é o papel da automação do ciclo de billing no setor de telecom? Existem ferramentas ou tecnologias que podem melhorar a precisão e a agilidade do processo? Sem sombra de dúvida. A cada ano que passa, a gente tem visto novas tecnologias chegando. A gente está falando agora de inteligência artificial, por exemplo. Acho que todo mundo agora tem falado muito. Inteligência artificial é algo muito antigo. É algo, né, dos anos 50, gente. É algo que agora a gente tem falado mais porque ela barateou. Ela está mais barata, está mais popular. Então a gente tem realmente algumas evoluções. O ambiente de billing, a gente tem evoluído para ganhar mais agilidade no processo. Particularmente, a gente já faz um SLA muito bom de entrega da fatura para o cliente, mas a gente quer mais. Se a gente conseguir enxugar pelo menos um dia, ou até meio dia que seja, para ter uma fatura ainda mais recente na mão do cliente, a gente melhor. E a gente tem investido muito pesado em tecnologia. Um grande exemplo agora, inclusive a Ana, nossa CIO, ela divulgou ao mercado que a gente está fazendo o New Billing, né, que é um sistema novo de billing, e a gente tinha um ponto a receber separado do processo de faturamento mesmo. A ideia agora é a gente fazer essa integração para ficar um pouco mais transparente e a governança melhor dentro de casa. Isso, obviamente, também vai refletir na vida do cliente. Vai ter atualizações mais rápidas, né? As interfaces que o sistema de billing faz para CRM, aplicativo, por exemplo, vão ficar mais fáceis, né, de serem realizadas. Logo, tem uma percepção também na vida do cliente. E além da evolução do processo de billing, acho que o billing pode trazer para contribuir na empresa como um todo. Antigamente a gente tinha ali, né,
Lá nos anos 90, início dos anos 2000, a área de faturamento, não, já emitia fatura, está tudo certo, agora é com vocês. Não, não é isso. A gente não pode se limitar a isso. A gente tem uma série de informações dentro do ambiente de faturamento. Porque a gente conseguir trabalhar essas informações de maneira automatizada, utilizando machine learning e a inteligência artificial, por que não ajudar, por exemplo, os nossos amigos a cobrança? Né? A gente fazer uma cobrança talvez personalizada. Acho que tem muita coisa que a gente está caminhando e talvez a personalização dê bastante resultado para a gente. Bacana. Ajuda tanto no resultado quanto na experiência também do cliente e até em prol do negócio, né? Eventualmente ali sairão insights que podem apoiar numa redução de inadimplência e outros meios ali. E você não precisa cobrar todo mundo de maneira igual. Exatamente. Você tem um cliente, por exemplo, que está ali sempre pagando todo mês no vencimento. Você tem uma tendência histórica, você já tem informação suficiente. E ele atrasa 2, 3, 4 dias. A forma que você pode tratar ele é uma maneira diferente de um cliente que já atrasa de maneira recorrente. Sim. Um cliente que atrasa de maneira recorrente, você já pode avaliar se talvez uma troca de vencimento desse cliente seria ideal. Se está atrasando, será que ele está esperando cair o salário dele, ele está num vencimento que não é o dele? Enfim, se ele está atrasando um pouco, é porque ele está esquecendo de pagar a fatura de fato? Será que um débito automático para ele não resolve? Então, acho que a gente estudar esses diversos perfis e a gente sair dessa macroclusterização para uma hiperpersonalização pode fazer toda a diferença no trato com o cliente. Você ganha, né, numa arrecadação melhor, mais produtiva, você ganha eficiência operacional do time e das operações, né, e você ganha também, por que não, em CX, na experiência do cliente. Sim. A abordagem com o cliente ela pode ser dosada, né, de acordo com a dor que a gente está sentindo. Bem legal. Você citou bons exemplos aí para a gente materializar isso. Eduardo, e quais são as especificidades de um sistema de billing no setor de telecomunicações em comparação aos demais setores, sem desmerecer, né, a utilização do billing dos demais, mas pelo desafio mesmo da telecom? Todo setor tem o seu desafio, né, como você falou. Existem não só os órgãos reguladores, mas também o nível de complexidade do serviço que está sendo prestado ali. O billing de telecom é o mais complexo do mundo. Não estou falando só de Brasil. É diferente, né, a gente ter um cartão de crédito, por exemplo, você tem lá suas compras, né? Naturalmente, ao longo do período, você vai utilizando seu cartão de crédito e está lá, cada linha é uma compra sua, é muito tranquilo, muito natural. Desculpa meus amigos de billing de cartão de crédito. Mas a telecom é uma complexidade absurda. Você tem o processo de tarifação, você tem a mediação, você tem os serviços adicionais contratados dentro do pacote que precisam ser informados aos parceiros se está tudo bem ou não, se aquela receita foi arrecadada ou não, se o cliente pagou aquela fatura. Você tem, por exemplo, roaming. Tem um cliente que não tem lá o serviço dele de roaming, porque ele não costuma viajar, mas tem o Matheus que, né, gosta de viajar, ele quer ter um roaming internacional para a Europa, para as Américas, enfim. Tudo isso é muito mais complexo de ser apurado dentro dos 30 dias de faturamento. E regras específicas. Às vezes você quer utilizar um serviço de roaming, um shot, aquele período ali daquela viagem que você vai fazer, depois você não vai usar tão cedo. Você não vai sair do país tão cedo. E você pode ser um cliente também viajante recorrente. Como dar transparência ao cliente nisso? E garantir que todas essas parcerias que a gente fecha sejam honradas e contabilizadas de maneira correta. É extremamente desafiador e é um desafio diário, né, que a gente tem para vencer. E a gente tem feito isso com muita qualidade. Bacana. A gente, enquanto fornecedor de billing, a gente percebe muita diferença, é claro, porque a gente entrega para a telecom e entrega para as outras organizações. E aí é até engraçado que quando a gente vai para uma empresa que vai usar mais um modelo simples, sei lá, R$ 49,90 por mês, e a gente fala, não, mas a gente atende telefone. Não, então você atende tranquilamente, porque a gente sabe que o buraco é mais embaixo. Me deram razão, então. Exatamente.
De que forma a precisão no cálculo das tarifas, Eduardo, e a gestão de descontos, promoções, pacotes impactam na experiência do cliente e o ciclo de vida? Total, total. O cliente telecom ele é um cliente muito sensível. Não é? Um dia desse, o nosso CRO, ele tem uma rotina de café da manhã. E ele perguntou para a gente assim, gente, como a gente vai se destacar de outras operadoras? Como a gente faz isso? Não tem nada estratégico aqui, tá? É simples mesmo. Porque ele falou, antigamente a gente tinha uma rede melhor, a outra tinha uma pior. Hoje a gente está muito nivelado. As ofertas são muito parecidas. Né? Como a gente vai fazer isso? E aí, de novo, a gente entra no capítulo de hiperpersonalização, de maneira adequada, né? De como a gente consegue entender as necessidades do cliente sem criar a fricção com ele e, ao mesmo tempo, rentabilizar isso, garantir a receita para a companhia seguir em frente com as metas, né? Com os desafios que a gente tem todos os anos. É extremamente desafiador. E dar visibilidade ao cliente do serviço que ele está contratando é fundamental para evitar uma série de outras situações, como, por exemplo, contestação da fatura. A contestação da fatura hoje, 100% dessas contestações são por interpretação indevida do cliente. Às vezes ele não entendeu como está aquele plano dele. Se o serviço que ele está utilizando é fora ou não do plano, se ele está pagando por fora, se ele consegue reduzir o preço da fatura. Então, a gente estabelecer essa governança e, ao mesmo tempo, dar transparência ao cliente, evitando uma chamada para o nosso atendimento, que também é muito chato para o cliente, né? Ter que ficar ligando para entender a conta dele, eu acho que é fundamental. Eduardo, e nesse contexto de tecnologia, quais as principais integrações que um billing está preparado ali para plugar em outros sistemas aí? Quais que você enxerga? Sem sombra de dúvida, do CRM da companhia. Acho que a primeira grande integração precisa ser feita. Se alguém hoje não tem um billing integrado ao CRM, precisa ter essa integração. O contas a receber ele pode conviver separado, mas você tem muitos ganhos se também for dentro do ambiente de billing. Na agilidade das informações, na governança contábil. Muitas vezes a gente tem algumas decisões estratégicas que precisam ser tomadas com base nos números. Esses números estão lá no nosso RP, né? E é dali que o nosso CFO seguia para tomar as decisões estratégicas. E se você tem isso num ambiente consolidado, você tem uma informação muito mais fresh, muito mais online para ser utilizada com mais assertividade. Além disso, o que a gente conseguir auxiliar as outras áreas, as outras estratégias que a companhia precisa colocar em ordem, uma estratégia de marketing, qual o melhor produto que eu vou oferecer para esse cliente que já é da nossa base, no processo de migração, por exemplo, como eu consigo rentabilizar e, ao mesmo tempo, oferecer um produto legal, que ele vai gostar e vai manter em dia, que é o mais importante. Não adianta contratar se não pagar a conta. Né? Então, isso tudo bem pode dar. A gente não precisa se guiar basicamente nos birôs de crédito apenas. São informações super importantes de mercado. E que a gente tem os nossos parceiros aqui dentro de casa também. Mas se você tem um histórico desse cliente, eu acho que você unir isso, você pode dar muitos insumos para o time de marketing, para o time de cobrança, para o time de strategy, enfim. Acho que o céu é o limite quando a gente trabalha com a informação de maneira personalizada. Bacana. E pensando nesse volume de informação, e agora entrando um pouco mais na pauta de inteligência artificial, como que a IA pode ser usada nesse meio para melhorar uma previsibilidade da receita, no ciclo de billing, analisando o perfil de pagamento ali do cliente? Você já começa a fazer uma avaliação da tua base, independentemente de faturamento. A gente tem lá a base de clientes, mas será que essa base vai faturar? A pergunta é muito simples, né, Eduardo? Se você tem uma base de clientes, você tem que faturar. Depende. Pode ser que você tenha algum fator até startar o processo de billing que impeça aquele faturamento. E muitas vezes não é nenhum tipo de problema, é uma regra de negócio. É algo que faz parte do jogo. Então, a gente já tem que começar a trabalhar a base de clientes para entender o quanto daquilo ali, daquele mês, daquele vencimento, daquele corte de faturamento, a gente vai faturar.
Aí já tem a primeira pergunta. Já tem o primeiro processo que a gente tem de governança que precisa dar a previsibilidade do faturamento. O segundo é no decorrer disso, e historicamente, qual o andamento dessa base? Essas faturas que eu estou emitindo, elas estão sendo pagas? Estão sendo pagas com atraso? Não estão sendo pagas? Até que ponto? Quanto está atrasando? Qual a concentração? Qual o aging de atraso? Dependendo disso, desse aging, você pode não faturar um cliente no próximo mês. Não faz sentido você emitir 1, 2, 3, 10 faturas para um cliente que não está pagando. Você está jogando a receita fora. É o nosso famoso BDEP. Tá certo? Então, isso precisa estar muito amarrado, de maneira muito inteligente, com previsibilidade, com machine learning, mas não necessariamente inteligência artificial. Mas algo muito mais simples, você já consegue dar essa previsibilidade. A forma como a gente vai agir para conseguir faturar, retornar esse cliente, por exemplo, da inadimplência, a inteligência artificial pode ajudar bastante. Como eu falei um pouquinho na pergunta anterior, né? Como é que você trata esse teu cliente que ele está inadimplente? Primeiro a gente precisa saber o porquê que ele foi inadimplente. Primeiro a gente precisa saber por que, né, o histórico dele mudou, ou se o histórico dele já é assim. A gente precisa tratar ele de maneira diferente. Trazer esse cara de volta para o jogo. E trazendo de volta para o jogo, você tem a sua fatura emitida de novo. Tendo a fatura emitida novamente, você tem uma receita. Você tem os acionistas felizes, né? Exato. E o cliente final, com certeza, sendo bem tratado, ele também é feliz. Então, a inteligência ela precisa estar nesse hub de informações correlacionadas, com machine learning constante, porque o nosso mundo é dinâmico. Nossa vida já é dinâmica, Sim. né? A gente acha que faz a mesma coisa todo dia, mas a gente não faz. A gente sempre tem alguma coisinha diferente. E às vezes essa coisinha diferente é um detalhe que pode fazer o teu dia mudar completamente. A vida do cliente é a mesma coisa, a empresa é a mesma coisa, o faturamento, né? O nosso billing é a mesma coisa. Então a gente precisa estar atento a esses detalhes para saber como agir. E aí a inteligência artificial. E como que você vê a automação da tomada de decisão com IA, né, reduzindo ali a necessidade de um script, de uma ação humana ali nos processos de BI? Quando a gente olha, principalmente durante o processo de control group, né, ali no Billing Assurance, você tem alguns erros finais que são muito conhecidos, mas a causa é diferente. Então, por exemplo, o cliente tem lá um desconto. Ele sabe que a fatura dele tem que sair com um desconto, que ele tem uma oferta, né, com um desconto de 12 meses. E aí nossa operação vai lá e identifica, opa, aqui durante o processo aconteceu alguma coisa que o cliente está saindo sem desconto. E a gente vai abrir lá o incidente para TI, vai fazer o tratamento, e a fatura dele vai ser corrigida. Aí no mês seguinte eu vou fazer o tratamento e acontece de novo. Opa, de novo esse cliente sem desconto. A forma como a gente age não pode ser pontual. A gente precisa ter um histórico do que está acontecendo. Um histórico não só na visão cliente, que é a falta do desconto, mas a causa raiz daquilo ali. O que gerou aquela falta do desconto? Será que é o mesmo problema sempre? Será que são problemas diferentes? Uma hora alguém puxou a tomada de um ambiente, outra hora foi alguém que tropeçou em alguma coisa, fazendo essa analogia? Não necessariamente. Então, a inteligência, uma vez que você mapeia tudo isso, você cria um histórico para avaliar, ela consegue dar muito insumo. Ela consegue, inclusive, evitar a abertura de protocolos indevidos, às vezes, pela operação. Muitas coisas ali que a gente avalia e acaba abrindo pelo zelo, pelo preciosismo, né, para a fatura do cliente não ser errado, muitas vezes você pode evitar e a TI ter um pouco mais de energia para agir diante de uma sobra de tempo, né? A gente não está abrindo o incidente indevidamente. Então, eu acho que o mapeamento e criação de um banco de dados, um machine learning, nesse ambiente, nesse ecossistema, eu acho que pode dar mudar a nossa forma de atuação para melhorar esse fluxo, sabe? Um machine learning ou uma IA ali ajudando, né, a identificar as causas e minimizar o esforço de ações. A gestão operacional mesmo. Exatamente. A governança. Bem legal. E como que você acha que a IA pode ajudar a priorizar os esforços de cobrança, com base no risco real de inadimplência? Aí vem um mundo que a gente tem explorado com afinco. Não só eu, mas como os meus pares
da diretoria lá de Billing Collection, eles têm explorado isso com muito afinco. Mas recentemente a gente tem uma diretoria dentro da nossa diretoria executiva voltada para o Transformation, né, para IA e Transformation. É tratar diferente, é ter um diagnóstico mais preciso. A gente não pode fazer uma atuação de cobrança de maneira simplesmente massiva. Obviamente, a TIM, assim como as outras, eu acredito, a gente já clusteriza muito bem o público. A gente já, né, trata de uma maneira diferente um cliente que é um segmento X de um segmento Y, com um tempo de base super recente, que tem riscos, para um cliente que já é da base há mais tempo, um cliente que entrou com um score de risco maior, outro menor, isso já é feito. Mas será que isso basta? Para a gente, não. Então, o quanto a gente consegue trazer de variável externa, além dos birôs, e o quanto a gente tem de histórico interno desse cliente, para obter informações para atuar de maneira mais precisa. Ele teve um aumento da fatura dele, R$5, uma contratação de um serviço adicional. Será que ele está sabendo que vai aumentar R$5? Será que ficou claro para ele que aumentou R$5? Será que ele já ligou para contestar essa fatura? Posso ter um speech analytics ali correlacionando a minha curva de arrecadação para justificar uma oscilação dessa arrecadação? Um grupo de clientes que teve um incremento de R$5 na fatura? Será que eu tenho um evento técnico, por exemplo, na fibra, que pediu a utilização da internet para o cliente em algum período do dia, e isso causou desconforto para o cliente? Enfim, tem uma série de fatores assim, que eu diria que até ilimitados para a gente correlacionar e ser mais certeiro nas nossas ações de cobrança. Eu acho que é um caminho que a gente tem seguido, a gente já tem um hub bem robusto para poder facilitar essa estratégia da cobrança. Aí tem um par meu que até abriu, que é o Hugo brasileiro lá da TIM, que eu brinco que ele é o cara da estratégia da cobrança, ele é o cara do joystick. Uhum. O que eu tenho que fazer com cada microcluster dele? Então, eu e o time, a gente precisa ajudar o Hugo a pilotar esse joystick. A gente precisa dar insumos para ele ver exatamente qual é a campanha que ele tem que fazer. E é isso que a gente tem trabalhado hoje. E pensando na comunicação agora, né? A gente vê muita aplicação da IA em atendimento humanizado, né? Um chatbot ali mais humanizado. Pensando nessa comunicação do processo de billing, como que a IA pode ser aplicada nesse relacionamento com o cliente ali, tornando mais inteligente e personalizado? Ver por onde ele quer receber a fatura é um grande exemplo. A gente tem hoje um modelo que a gente chama de hub de fatura, onde a gente acompanha a maior utilização, qual canal é mais utilizado pelo cliente para receber a fatura. Não só receber, mas para olhar e fazer o pagamento. Então você tem o envio do e-mail, que atualmente já é retrô, né? O e-mail já é algo antigo já. Mas está lá, existem muitos clientes que também gostam de receber e-mail. A gente envia. O SMS com um link, por incrível que pareça, o SMS hoje ele é uma ferramenta que muitas vezes você nem olha aquela mensagem. Chegou uma mensagem ali, você nem sabe o que é. Mas quando é uma mensagem conhecida, que o cliente já sabe que a TIM manda no SLA tanto, sei lá, 2 dias antes do vencimento, lembrando ele de pagar, ele confia. Ele sabe que aquilo ali funciona. Então a gente consegue ver. O aplicativo, peça fundamental no processo de digitalização da TIM. A gente tem uma meta super desafiadora até o final do ano e a gente está conseguindo, né, fazer com que essa penetração do aplicativo tenha uma evolução bem interessante. O aplicativo é um dos principais canais de acesso à fatura. Né? E por que o cliente vai ter um aplicativo específico da TIM só para visualizar a fatura? Não, ele tem que pagar ali, ele tem que fazer a vida dele toda, porque senão não é interessante. Senão ele pega a fatura que ele recebe no SMS e vai direto no aplicativo do banco. Entende? Então, esse hub ele dá uma visibilidade para a gente de qual canal o Matheus gosta de usar. Aí eu vejo que o Matheus prefere e-mail, ele abre e-mail, ele pega lá o QR Code do Pix dele e faz o pagamento no seu banco. Então, a gente vai tratar o Matheus de maneira mais dedicada, mais personalizada, com base no histórico que o Matheus está trazendo para a net. Diferente do cliente que pede a fatura no WhatsApp,
Muitas vezes o WhatsApp, por ser muito difundido no nosso país, diria que a cada 2 celulares, 3 tem um WhatsApp. É isso. Não necessariamente aquela pessoa que usa o WhatsApp, ela tem um perfil mega digital. Né? Tem o exemplo do meu pai, por exemplo. Né? Usa o WhatsApp o tempo todo, mas não usa aplicativo de banco. Né? Então, até então, eu preferia recebimento por fatura impressa, pagar na lotérica. Hoje não. Hoje, como ele é um usuário assíduo de WhatsApp, ele mesmo já faz lá o comando, escreve fatura e já recebe ali o PDF. Consegue entender a fatura como um todo. Né? E dali, quando você pede a fatura, você já recebe, você já tem a opção de receber o QR Code ou o código de barra para pagamento. Enfim, tem uma série de canais que a gente difunde a fatura, mas a gente não simplesmente envia, a gente acompanha qual é o mais utilizado pelo cliente e qual é o canal mais utilizado para ser paga aquela fatura. Entende? E a partir daí a gente entende o perfil do cliente e acaba direcionando um pouco melhor, gerando economia, inclusive, redução de custo. Não adianta eu mandar uma fatura para o WhatsApp para o cliente que não usa o WhatsApp. Ele gosta do e-mail, ele gosta do SMS, ele gosta de impressa. Não adianta eu mandar impressa para o cliente que nem abre a caixa de correio. E o custo é absurdo. Hoje a gente não tem como conviver com uma base enorme de fazer impressa. Então, assim, entender o comportamento do cliente e adequar para a melhor estratégia sem causar nenhuma fricção com ele. Legal. Não é só entregar ali várias possibilidades, mas também personalizar o que é melhor para cada perfil de cliente. Bacana demais. A gente não está mais na era de tiro de bazuca, né? Acabou aquele momento em que a gente tinha um orçamento mais robusto para fazer uma série de coisas. A gente tem uma eficiência financeira exemplar. E tem que ser assim. Tem que ser assim. A gente precisa canalizar o esforço para onde realmente merece o esforço. Onde vai trazer resultado para a companhia, onde vai trazer satisfação para o cliente. Se for algo diferente disso, não vale o esforço. Isso aí. Bacana, Eduardo. E para a gente finalizar, qual conselho que você daria para os operadores que querem melhorar essa eficiência operacional ali nos processos de billing, bem como a experiência do cliente? Olha, primeiro, um sistema integrado, sei que tem demanda CAPEX robusto, mas acho que se você tem um sistema integrado já é um bom caminho para facilitar as tomadas de decisão do dia a dia. Mas a gente tem que fazer com que o ambiente, a governança, seja de transparência para o cliente. Não adianta você gerar uma fatura dentro do prazo se você não conseguir essa confiança. Lá no início do nosso bate-papo eu comentei que a fatura é o principal meio de comunicação com o nosso cliente. É ali que a gente estabelece a nossa relação. Ele precisa entender a fatura. Ele precisa entender que tudo que ele contratou está contido nela. Ele precisa ter os detalhes que ele quiser na fatura, os serviços contratados, enfim. E tudo isso dentro do prazo. Se a gente consegue fazer um billing dessa forma, de maneira transparente, segura, ágil, a gente ganha a confiança do cliente. Ganhar a confiança do cliente, isso é o limite. Para a gente começar a fazer as outras etapas, né, de acordo com a estratégia da companhia. Acho que é isso. Bacana. Eduardo, te agradecer mais uma vez pela presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. E convidar novamente, pessoal, para vocês se inscreverem, né, nas nossas redes e acompanharem todas as novidades. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, gente.